Olá! Seja bem-vindo ao canal Questionário Bíblico. Neste vídeo você vai encontrar 10 questões para testar o seu aprendizado da Bíblia e também adquirir maior conhecimento das Escrituras Sagradas. Antes de começarmos, te peço a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Vamos começar! Primeira pergunta. Quem que o centurião de Cafarnaum queria que Jesus curasse? Alternativa 1, o seu pai. Alternativa 2, o seu servo. Alternativa 3, o seu superior. Alternativa 4, o seu irmão. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 2, o seu servo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos 5 a 7. Segunda pergunta. Jesus curou a sogra de Pedro de qual doença? Alternativa 1, lepra. Alternativa 2, paralisia. Alternativa 3, febre. Alternativa 4, cegueira. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, febre. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele de cama, com febre. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 14. Terceira pergunta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem profetizou isto a respeito de Jesus? Alternativa 1, Jonas. Alternativa 2, Isaías. Alternativa 3, Ezequiel. Alternativa 4, Malaquias. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 2, Isaías. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 17. Quarta pergunta. Um discípulo disse a Jesus: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. O que Jesus respondeu? Alternativa 1, quem lança a mão do arado, não pode olhar para trás. Alternativa 2, esta noite te pedirão a tua alma. Alternativa 3, deixe os mortos sepultarem os próprios mortos. Alternativa 4, não se preocupe com sua própria vida. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, deixe os mortos sepultarem os próprios mortos. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos 21 e 22. Quinta pergunta. Depois de ser liberto dos demônios por Jesus, o endemoniado gadareno foi pregar em que região? Alternativa 1, Galileia. Alternativa 2, Judeia. Alternativa 3, Decápolis. Alternativa 4, Roma. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, Decápolis. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 20. Sexta pergunta. Onde Mateus estava quando Jesus o convidou para segui-lo? Alternativa 1, na sua casa. Alternativa 2, no templo. Alternativa 3, na sinagoga. Alternativa 4, na coletoria. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, na coletoria. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 9. Sétima pergunta. Complete a frase de Jesus. Misericórdia quero e não. Alternativa 1, ofensas. Alternativa 2, vingança. Alternativa 3, sacrifício. Alternativa 4, dinheiro. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, sacrifício. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim, os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículos 12 e 13. Oitava pergunta. Quem perguntou a Jesus: por que teus discípulos não jejuam? Alternativa 1, Nicodemos. Alternativa 2, os saduceus. Alternativa 3, os discípulos de João. Alternativa 4, os fariseus. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, os discípulos de João.
Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós, e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 14. Nona pergunta. A mulher que Jesus curou do fluxo de sangue padecia da doença há quantos anos? Alternativa 1, 3 anos. Alternativa 2, 10 anos. Alternativa 3, 12 anos. Alternativa 4, 20 anos. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, 12 anos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 20 e 21. 10ª pergunta. Qual foi a reação das pessoas quando Jesus disse que a filha de Jairo não estava morta? Alternativa 1, disseram: que blasfêmia. Alternativa 2, começaram a rir de Jesus. Alternativa 3, quiseram matar Jesus. Alternativa 4, quiseram coroá-lo rei. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 2, começaram a rir de Jesus. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículos 39 e 40. Eu estou aqui no Mar da Galileia, palco de muitos milagres do ministério de Jesus, e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já se interessou em estudar a Bíblia Sagrada, mas não sabe nem por onde começar? Já se deparou com passagens de difícil interpretação que causam dúvida no seu entendimento? Então eu tenho uma proposta para você. Por que você não faz o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva? As novas inscrições já estão abertas, faltando apenas a sua inscrição. É muito simples, são mais de 200 aulas onde eu trago para você todo o conhecimento que eu tenho adquirido aqui em Israel sobre Bíblia, línguas originais, contexto histórico, arqueologia e muito mais. Então é simples, clique no link que aparece aqui embaixo no seu vídeo e faça a sua inscrição agora mesmo. Eu aguardo você. Quantas você acertou? Deixa nos comentários. Gostou? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.